E conversarmos sobre a unidade 3, sessão 3. Vamos continuar falando de família. Peço a gentileza para você, Natasha, que se aparecer alguém no lobby aí, você possa admitir na sala, por favor? Pode deixar. Obrigado. Bom, o título dessa unidade 3, sessão 3, é Trabalhando com a Família. Lembra que semana passada, sessão 3, unidade 3, sessão 2, era Compreendendo a Família. E de alguma forma nós estamos falando, né, sobre compreender, sobre trabalhar com família desde o nosso primeiro encontro. Claro, a disciplina nos favorece essa discussão. Hoje vamos ver alguns pontos aqui no trabalho com família, na terapia familiar. Gostaria de relembrar alguns outros com vocês. Fique à vontade, como eu tenho dito, para que você me interrompa, para que a gente faça mais uma conversa do que uma exposição de conteúdo, por gentileza, tá bom? Que seja uma pergunta, uma consideração, uma divergência, não tem problema nenhum, tá bom? Importante a gente fazer essa troca aqui sobre esse conteúdo de terapia familiar sistêmica, tá bom? Bom, vamos relembrar alguns pontos importantes. Deixa eu ocultar isso aqui. Vamos relembrar, por exemplo, a importância da família enquanto sistema na história de cada um de nós. Você lembra que nós estamos aí conversando, falando sobre essa ideia, esse pensamento sistêmico, desde o nosso primeiro encontro, quando começamos a falar sobre isso, entendendo que a pessoa, o indivíduo, ele pertence a um grupo, a um sistema, e está interconectado e interrelaciona-se com cada uma dessas pessoas que pertencem a esse grupo, a este sistema, no caso a família. E que dentro desse sistema, cada um de nós vamos construindo as nossas histórias. É quase que impossível, a autora nos chama a atenção, pensarmos ou acreditarmos que nós poderíamos não fazer parte de uma família, ou não fazer parte de um sistema. Se, por algum motivo, nós rompêssemos os laços com a nossa família de origem, muito provavelmente, é quase certo que nós acabaríamos nos envolvendo na constituição de uma outra família. Lembrando que dentro de conceito de família que nós discutimos, não necessariamente estamos falando aqui de laços consanguíneos. Nós estamos falando de laços afetivos, de cuidado entre as pessoas. Então é muito provável que se nós rompêssemos, né, os laços com a nossa família de origem, muito provavelmente nós nos envolveríamos com outra. Nós somos seres gregários, seres que buscamos aí a convivência com outros seres humanos, buscamos pertencer a esses grupos, né? E mesmo que se nós optássemos por uma vida isolada, né, como se isso fosse possível, de alguma forma, não sei, mas se nós optássemos por uma vida totalmente isolada, o que nós faríamos com as lembranças e memórias do nosso convívio familiar, que estarão lá? Toda aquela narrativa, toda aquela construção narrativa que foi colocado ou que compõe a história da nossa vida, estará lá nas nossas lembranças, nas nossas memórias, marcas que fazem parte da nossa história
e que podem ser acessadas em qualquer momento, em qualquer lugar. Mesmo que, por exemplo, eu escolha morar isoladamente numa ilha deserta sozinho, eu e a bolinha do Wilson lá. As marcas, as lembranças, as memórias desse sistema familiar, o qual eu pertenço, ou do qual eu originei, ou do qual eu sou originário, melhor dizendo, elas estarão lá nas minhas lembranças e nas minhas memórias, estarão lá influenciando o modo como eu busco fruta lá na mata, o modo como eu me relaciono com aquela bolinha Wilson, o modo como eu preparo a minha alimentação, sabe, de alguma forma. Por isso que na terapia familiar sistêmica, quando nós falamos desse pensamento sistêmico, e eu tenho frisado isso ao longo dos nossos encontros, é importante nós termos esse raciocínio sistêmico, sabe? De olhar para uma pessoa diante de nós, que seja no atendimento individual, mas nós compreendermos que ele pertence a um sistema, a um grupo familiar. E que essa família da qual ele é originário, ela tem implicações diretas nos padrões relacionais dessa pessoa que está diante de mim. Ainda relembrando, nós falamos em algum momento dos nossos encontros sobre os estressores verticais, lembram? E você pode, né, mencionar isso lá na nossa atividade prática, com certeza. Eles estão relacionados às histórias transgeracionais, aos conflitos, muitas vezes, das diferenças existentes entre gerações, entre avô, pai, filho. E de alguma forma, mesmo que eles não sejam explicitados, eles vão estar presentes dentro desse sistema familiar através dos rituais, de alguns hábitos, costumes, até mesmo expectativas que os avós colocam sobre os pais sobre os filhos. E esses hábitos, costumes, expectativas, rituais, eles podem ser fonte de um estresse, de um conflito chamado de vertical, que está ligado às histórias transgeracionais. São modos de operar que não necessariamente são aceitos por todos, né? Talvez eu tenha hábitos, costumes, expectativas, marcos, que eu, de alguma forma, eu imponho, mesmo que sem querer, para o meu filho. E eu crio expectativas para que ele se comporte a partir dessas minhas referências, dessas minhas expectativas, desses meus lemas, mas que ele não aceita, ou que ele tolera por pertencer a esse sistema familiar junto comigo. Mas que em algum momento da fase do ciclo de vida familiar, da minha família, isso pode ser um estressor vertical. Talvez a utilização de um aparelho celular, talvez o local de você fazer a refeição, talvez, sei lá, alguns hábitos aí do dia a dia, como o tempo que você gasta no chuveiro, sobre onde você coloca a toalha molhada, sabe? São rituais, muitas vezes, presentes dentro desse sistema, que vão sendo passados de geração para geração, e que muitas vezes podem gerar conflitos, que são chamados estressores verticais. E nós temos, dentro desse sistema familiar, dentro desse grupo, os também chamados estressores horizontais,
que são aqueles relacionados não só à transgeracionalidade, a essa diferença entre as gerações, mas ao fluxo do tempo da família. À medida que a família envelhece, acho que essa é uma palavra adequada, não sei, ou amadurece, enfim, à medida que o tempo passa para essa família, né? Alguns estressores podem ocorrer, alguns conflitos chamados de horizontais, por exemplo, uma família com criança, à medida que o tempo passa, essa criança deixa de ser uma criança e passa a ser um adolescente. Isso pode se constituir como um estressor horizontal. Além dos estressores verticais relacionados a essa mudança na idade. Mas o simples fato dessa família mudar da fase do ciclo de vida familiar lá de uma família de um casal com crianças para um casal com adolescentes, isso pode ser um estressor horizontal dentro dessa família. Quando esse adolescente passa, cresce, né, avança na idade e sai da adolescência para a fase de jovem adulto, isso pode ser um outro estressor horizontal dentro desse sistema familiar. Agora eu tenho um jovem dentro de casa, né, nesse sistema familiar, que está aqui vivendo seus próprios conflitos pessoais, internos, individuais, quanto ao que fazer da vida, qual será o seu trabalho, qual será a sua faculdade, enfim. Isso pode se constituir por si só como um estressor horizontal. Ainda nos estressores horizontais, nós vamos considerar aqueles estressores que não são desejáveis, que não necessariamente estão relacionados ao fluxo do tempo, como uma doença crônica, uma morte precoce, súbita, um membro, um integrante que passa a consumir de forma abusiva algum tipo de substância psicoativa, um acidente que acontece, um desemprego, uma separação, algum tipo de violência. São também estressores horizontais chamados de não desejáveis porque acontecem de forma súbita, né? E acomete muitas famílias. Alguém quer falar alguma coisa ou perguntar? Eu ouvi um microfoninho aí. Não? Vamos lá. O atendimento familiar. Eu trouxe aqui duas partes do caso que está exposto no nosso livro didático. E eu confesso, Vinícius, que eu estava aqui estudando, preparando essa aula, e eu pensei naquela sua fala, cara, da semana passada. Poxa, na nossa realidade, quando que uma família vai... Acho que estou lembrando aqui do que você falou, não foi exatamente isso, com certeza, né? Mas você trouxe um questionamento importante aqui para a nossa discussão sobre a família em terapia, né? Sim. E eu até usei um exemplo que talvez não tenha sido o mais adequado, mas uma família que vai a um parque num final de semana. Eu lembro que você também colocou isso em questão. E eu estava aqui preparando isso hoje, estudando aqui, lendo alguns artigos. E eu lembrei da nossa conversa na semana passada. Eu comecei a lembrar de muitos casos que eu atendi no serviço público e que muitas vezes, como nós mencionamos, como nós conversamos, eu não estou diante de toda a família, né? Como nós usamos naquele exemplo lá do Armandinho. Eu estou diante de dois integrantes e compreendendo o sistema familiar envolvido, ou compreendendo o sistema familiar do qual aquele ou aqueles dois integrantes fazem parte. E aí eu estava lendo aqui esse exemplo e quis trazer essas duas partes que estão no nosso livro didático, lembrando daquela nossa discussão que foi muito pertinente naquele momento quando você fez essa consideração. Carlos Ramos, 42 anos, e a esposa Joana, 31 anos, procuraram a UBS Canoas em busca de orientações com relação à filha Rafaela, que tentou cometer suicídio com uso excessivo de medicação.
Joaquim e Jéssica fizeram... Joaquim e Jéssica, na história lá do livro didático, na situação problemas, é o psicólogo e a outra profissional, eu não lembro se a Jéssica é assistente social, creio que sim, que vão fazer o acolhimento desse casal. Joaquim e Jéssica... Professor, Sim, licença, você tá passando slide? eu estou. É que não tá aparecendo aqui pra mim, não sei se pra alguém tá aparecendo. Para mim também não, mas daí mandaram lá no Pra mim também. grupo, eu estou acompanhando pelo grupo lá, Opa. aula 9. Deixa eu compartilhar novamente, claro. Espera aí. Ah, não tá pra mim também, não. Não tem problema não. Espera aí. Só um minutinho, eu já compartilho novamente. E agora, tá aparecendo? Sim. Agora sim. Ah, obrigado. Isso, tá. Obrigado por ter Agora avisado. sim, professor, tá aparecendo a slide. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Vamos lá. Então, o Carlos, né, esposo da Joana, procuraram a UBS porque a filha Rafaela tentou cometer suicídio com uso excessivo de medicação. Joaquim e Jéssica fizeram um acolhimento do casal e agendaram um encontro. Joaquim e Jéssica são os dois profissionais, o psicólogo e a assistente social, se não me falha a memória. Fizeram o acolhimento do casal e agendaram um encontro com o objetivo de entender um pouco mais sobre a história familiar, verificar suas demandas e confeccionar o genograma. Veja, se estão acompanhando aqui o atendimento familiar a partir desse estudo, olha, pensem, por favor. Quem foi na UBS? O casal Carlos e Joana. Porque eles estavam muito preocupados. Viveram um estresse muito grande dentro desse sistema familiar, que foi a tentativa de suicídio da Rafaela, uma menina de 16 anos, que tomou uma infinidade de medicamentos, que não veio a óbito, mas que isso gerou um grande problema ali dentro desse sistema familiar. E o Carlos e a Joana, puxa, vamos lá para a UBS. E você, psicólogo, psicóloga, recebeu esse casal lá. E eu estava aqui pensando nisso, né, e pensando em alguns casos que eu também já tive o contato, e lembrando do que o Vinícius colocou, e pensando aí na nossa disciplina. Como é importante que o pensamento sistêmico ele norteie a nossa prática, quando a gente fala aqui da terapia familiar sistêmica. Porque vejam, eu, psicólogo, dentro dessa UBS, no caso desse exemplo, eu posso atender o Carlos e a Joana, fazer uma entrevista de triagem, conhecer a necessidade, a demanda, e convidar a Rafaela para a terapia. Eu posso ter muitas outras posturas, é claro, né? Tô sugerindo aqui uma possível, né? Ah, seu Carlos ou dona Joana, eu vou agendar aqui para a Rafaela vir aqui conversar comigo ou iniciar um processo psicoterapêutico, uma avaliação psiquiátrica. Semana que vem, tudo bem? Vejam que eu dei uma resposta. Mas eu estou olhando aqui para a Rafaela unicamente, sem considerar o sistema familiar da qual ela faz parte. E talvez essa ideia ou essa notícia, essa informação de que a Rafaela tentou cometer suicídio, isso me chame tanta atenção e eu foco a minha atenção na Rafaela enquanto indivíduo, sozinha, sem pertencer a esse sistema. Eu agendo esse atendimento, talvez até inicie o processo psicoterapêutico com a Rafaela. E talvez eu até tenha bons resultados, não sei. Mas se assim eu agir, eu estaria um pouco distante desse pensamento sistêmico, que me faz compreender, ou me impulsiona no sentido de compreender que as pessoas fazem parte de um sistema e que esse sistema tem influência sobre o padrão relacional dessas pessoas, sobre os seus comportamentos, sobre suas ações.
O Joaquim e a Jéssica, eles fizeram o acolhimento desse casal, eles ouviram esse casal, e eles agendaram um encontro para conhecer um pouco mais o quê? A história da Rafaela? Não. A história familiar. Verificar suas demandas e confeccionar um genograma. E marcaram lá um novo atendimento. Olha quem veio para esse atendimento, né? Depois você lê na íntegra, tá bom, gente? Tá muito interessante esse caso aqui. Compareceram ao primeiro atendimento o Carlos, que é o pai, a Joana, as filhas Rafaela, que foi a que tentou cometer o suicídio, e a Rosana. Vieram os 4. E aí, nesse momento, eu lembrei de você, Vinícius. Falei, puxa, vieram os 4. Mas muitas vezes vem só um. Muitas vezes vem só 2. E a sua fala e esse caso, e mais o que eu estava estudando hoje, me remeteu a muitos outros casos o qual eu tive contato, e naquele momento eu comecei a vasculhar aqui a minha memória, e me faltou o pensamento sistêmico. E eu vou contar já aqui um para vocês. Bom, aí o Joaquim e a Jéssica, os 2 profissionais, percebam, eles começam a conhecer a história familiar, né? O Carlos foi casado com uma outra mulher, se separou dela quando as filhas Rosana e Pietra, que tinham 6 e 5 anos de idade, depois há 12 anos, devido a problemas de saúde da mãe, aqui começa todo o desenrolar dessa história familiar e dos padrões relacionais envolvidos aqui nesse sistema. E aí como eu mencionei, né, eu estava estudando hoje, preparando essa aula, e eu comecei a analisar esse caso, comecei a estudar esse caso, comecei a lembrar do que o Vinícius falou, comecei a lembrar da nossa discussão na aula passada sobre a nossa compreensão da família, e eu comecei a lembrar de todos os nossos encontros. Eu falei, puxa, muitas vezes o pensamento sistêmico me faltou. E aí eu lembrei de um caso que foi véspera de um feriado, final de tarde, estava eu, a recepcionista, e uma técnica de enfermagem conversando assim próximo da porta do CAPS. E aí veio um carro em alta velocidade, parou bem na frente do CAPS e desceu um rapaz, um jovem rapaz, devia, não me lembro a idade dele, mas era 23, 24 anos aproximadamente. Ele estava assim transtornado. Ele estava dirigindo o carro e aí desceu, do lado do passageiro estava um senhor. E esse rapaz estava transtornado, contrariado, ele não queria conversar, mas chegou ao CAPS, de alguma forma. O senhor, e esse rapaz estava bastante inquieto, agitado, acelerado, assim, andando para lá, para cá, e ele não dava nenhum espaço para nenhum tipo de contato ou conversa. E o que ele falava em voz alta era que deveria fechar tudo por conta de partido político, né? Véspera de feriado não era possível que o CAPS estava aberto e tudo mais. Ele falava isso assim muito alto, gesticulando e correndo para a rua e voltando e entrando e saindo. E esse senhor chegou perto de mim e falou: puxa, é meu filho, a gente acabou de vir do Hospital Nardini, ele estava internado, teve um surto psicótico e tudo mais. O médico fez a prescrição de alguns medicamentos e fez o encaminhamento para que ele viesse para o CAPS. Eu peguei o encaminhamento, vi o nome do rapaz, comecei a conversar com o rapaz estava muito resistente, ele estava tendo alguns delírios, algumas alucinações, não queria tomar a medicação que o psiquiatra havia prescrito. E eu tive uma conversa com esse rapaz, ele falava de matar a vizinha, ele falava de matar algumas pessoas, enfim, estava com um discurso bem desconexo e com alguns delírios.
combinei com ele, depois de mais de 1 hora de atendimento, nós combinamos que ele tomaria a medicação, eu subiria com ele até a enfermagem para que ele tomasse a medicação, e ele disse que tomaria. Agendamos um outro atendimento, ele voltou para o outro atendimento, e desta feita ele veio acompanhado pela mãe, e eu pude conversar com a mãe, que me relatou que ela era separada do pai, do rapaz, e que esse rapaz, ele namorava, trabalhava, estudava, e que de repente, de um dia para o outro, ele teve esse surto psicótico depois que ele desconfiou que a namorada estava o traindo, e ele levava, né, facas para o quarto, providenciou um bebedouro de água no seu quarto, para que ninguém contaminasse a sua água, colocasse veneno, e estava assim, vivendo trancado no quarto, né? Só bebia água que ele mesmo comprava, só comia a comida que ele mesmo fazia. A mãe não sabia mais o que fazer, os pais separados, e estava vivendo nesse contexto. Já havia pulado o muro para matar uma velhinha que era vizinha, uma senhora idosa. Um rapaz de 23 anos, sem nenhum tipo de histórico de nenhuma doença psiquiátrica ou nenhum tipo de transtorno mental. E aí eu lembrei desse caso hoje, pensando aqui nesse caso, pensando nas nossas discussões aí ao longo dos nossos encontros, eu falei, puxa, me faltou nesse momento o pensamento sistêmico de compreender a história dessa família, de compreender, sentar com essa mãe, com esse pai, mesmo que o rapaz não viesse, compreender ali qual eram as histórias, os padrões relacionais envolvidos nesse sistema familiar. Eu sei que o tempo passou, o rapaz não voltou mais pro CAPS. E aí, em algum tempo depois, eu não me lembro exatamente quanto tempo, a mãe me ligou. Ô Marcos, tudo bem? Tudo bem. Falei, posso ajudar de alguma forma? Pode. O fulano está aqui no hospital, ele está em possibilidade de falar porque sofreu um acidente, e está na UTI, e os médicos querem conhecer o histórico dele, mas ele não fala. E eu lembrei que você já o atendeu, gostaria de saber se você pode conversar com o médico. E aí ela me contou que esse rapaz saiu com o pai, isso depois dessas histórias que desses fatos aqui que eu estou relatando. Saiu com o pai, beberam, ele teve novamente um surto, e ele quis dirigir o carro, voltando para casa bateu, o pai veio a óbito, e o rapaz estava internado na UTI. E os médicos estavam sem condições de conversar com ele e saber qual que era a história anterior a esse fato. E aí eu lembrei muito, muito claramente desse caso hoje, pensando aqui nas nossas discussões e na nossa conversa, sabe? A importância de nós, como esse caso que foi relatado aqui no livro didático, convidarmos a família, conhecermos a história, os padrões, propormos atendimento, oferecermos, entendermos a importância de uma rede social, psicossocial de atendimento. E nesse ponto aqui entra essa parte aqui do nosso encontro, que é a construção do projeto terapêutico com a família. O rapaz precisava de atendimento? Sim, com certeza, né? Mas é muito provável, né, que os padrões estabelecidos no sistema familiar tinham relação com esse sofrimento psíquico que ele vivia, em que ele vivia. Com o sofrimento psíquico e com os conflitos internos e pessoais da mãe, que vivia sozinha com ele. E com esse pai, que também vivia morando sozinho e encontrando o filho de vez em quando. E o projeto terapêutico singular, chamado de PTS,
é um projeto muito utilizado, principalmente no SUS, no serviço público, no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. É um documento que busca de forma interdisciplinar, intersetorial, abarcar e dar conta de todas as necessidades e demandas apresentadas por este sistema familiar que chega até nós. Pensando nesse caso, e em muitos outros que muito provavelmente você tenha contato na sua atuação no serviço público, será importante que você elabore um projeto terapêutico singular para toda essa família, para todo esse sistema. E o chamado PTS ele é construído a partir de uma discussão do grupo de pessoas ligadas à equipe interdisciplinar. Numa UBS, num CAPS, num CRAS ou num CREAS. Lembrando que CRAS é o Centro de Referência à Assistência Social, CREAS é o Centro de Referência especializado em assistência social, compõe o SUS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e a UBS, o CAPS, a UPA, estão aí compondo equipamentos de saúde pertencentes ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, dentro desses equipamentos de saúde, você vai ter uma equipe interdisciplinar envolvida nessa discussão. É muito provável que você tenha um médico psiquiatra ou um médico da família, uma enfermeira, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, talvez uma terapeuta ocupacional, o psicólogo, a psicóloga, assistente social, e que vão sentar lá, puxa, vamos entender quais são as demandas, quais são as necessidades, e quais são as respostas que nós podemos buscar para compreender esse sistema familiar que está diante de nós? Representado talvez somente por um membro, representado talvez por um casal que buscou auxílio porque a filha tentou suicídio, representado talvez somente pela mãe que está em grande sofrimento psíquico, mas que nós profissionais com pensamento sistêmico vamos buscar abarcar todo o sistema, dentro do possível, é claro. Qual é o objetivo do PTS, Projeto Terapêutico Singular? É pensar e articular todas essas ações de forma coletiva. Os devidos encaminhamentos e os devidos atendimentos para essa família. Talvez um atendimento no CAPS, ali um processo ou um grupo, um processo individual ou em grupo terapêutico, talvez um encaminhamento ou um atendimento por uma assistente social lá do CRAS. O CRAS ele presta um atendimento para famílias que estão prestes a romper os seus laços de proteção. Entendemos a família como o menor núcleo de proteção social. Entendemos a família como o menor núcleo de proteção social. E quando, por estressores, né, ou por outras questões envolvendo ou que entram nesse sistema familiar, esses laços estão prestes a serem rompidos, o CRAS ele vai dar um atendimento, um suporte para essas famílias. Um atendimento terapêutico, um atendimento com assistente social. Quando esses laços de proteção já estão rompidos, essa pessoa será encaminhada para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Então, pensar e articular essas ações de forma coletiva é muito importante quando nós elaboramos ou estamos discutindo o projeto terapêutico singular com a equipe intermultidisciplinar da qual nós fazemos parte.
Me deem só um minutinho, por gentileza. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Parece que tem alguém que está aqui chamando para entrar na aula. Tem alguém aí, Natasha, chamando? Ou não? Aqui não, aparentemente. Nem no grupo. Deixa eu ver aqui. Alguém chamou aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é a Thalita, ela disse que ela está tentando entrar e não consegue. Ah, deve ser ela mesmo. Ela está mandando uma mensagem Oi, aqui para mim. professor, boa noite. Boa noite. Quem é? É a Thalita, eu consegui entrar. Ai, que bom, Thalita. Eu tô sem grupo, fiquei sabendo agora que o senhor acabou de passar trabalho. Foi. A gente, na verdade, hoje a gente já definiu as equipes, né? Eu fiz a leitura aqui do tutorial, mas passei aí há 2 semanas, né? Ah, sim. Mas assim que a gente terminar, permanece por aí que a gente te coloca em algum grupo, tá? Alguma equipe. Tá bom. Tá bom, obrigada. Desculpa pelo atraso. Imagina, não tem problema. Deixa eu só ver mais uma pessoa aqui. Giovana tá com a gente? Não, né? Bom, se alguém chamar aí, a gente interrompe de novo e continua. E tenta resgatar a pessoa, né? Bom, então o projeto terapêutico singular, ele tem esse objetivo: pensar e articular coletivamente essas ações. É uma forma de ativar todos os recursos disponíveis de profissionais e de redes de serviço que possam dar suporte necessário para as demandas, para as necessidades desse sistema familiar. E como mencionei, né, essa articulação, essa discussão, ela vai acontecer, em princípio, com as reuniões de equipe e discutindo cada caso. No equipamento de saúde lá no CAPS onde eu trabalhei, nós sentávamos todos os dias no final da tarde. Nosso expediente era encerrado com uma reunião entre todos os profissionais, discutindo todos os casos que foram atendidos naquele dia, discutindo as triagens e fazendo os encaminhamentos. Isso vai variar, claro, de serviço para serviço, né? Talvez em algum outro serviço você vai ter essas discussões acontecendo a cada 2 dias, a cada semana, enfim. Eu preciso lembrar também que nós construímos um projeto terapêutico singular, muitas vezes para o paciente, para o cliente, individualmente. Mas é importante nós pensarmos ou termos esse pensamento sistêmico, norteando aí o nosso entendimento de que aquela pessoa não é o problema, ela pertence a um sistema familiar que está vivenciando um problema e que muitas outras questões estão envolvidas naquilo que está naquilo que estão nos trazendo como problema. Algumas recomendações para a construção do projeto terapêutico singular. Primeiro, a definição de hipóteses diagnósticas, não somente a hipótese diagnóstica lá do CID, do DSM, mas a avaliação biopsicossocial daquele sistema familiar, identificar os riscos, a vulnerabilidade que aquela família está exposta, as vulnerabilidades, né, que aquela família possa estar exposta. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos considerar na construção desse projeto terapêutico. O segundo ponto é a definição das metas, o planejamento das ações a curto, médio e longo prazo, os objetivos que nós temos para cada atendimento, para cada integrante, cada encaminhamento. É importante que esses encaminhamentos, né, que estarão sendo lá mencionados no projeto terapêutico singular, não seja simplesmente, como muitas vezes acontece, me livrei do caso, sabe?
estou encaminhando lá para o CRAS, estou encaminhando lá para o UBS e ufa, me livrei. Não, não é essa a ideia. Quando eu faço um encaminhamento, eu ligo, faço o encaminhamento lá por um papel, né? O qual eu posso entregar para o profissional ou entregar para a própria pessoa para que vá para o outro serviço, mas eu faço um contato, ou por telefone, ou presencial, ou de alguma forma eu entro em contato com esse outro profissional, com esse outro psicólogo, com esse médico, com essa enfermeira que vai receber essa pessoa, essa família lá nesse outro serviço. E eu quero saber, como profissional que fiz o encaminhamento, que fiz a referência, qual vai ser as intervenções, qual vai ser o planejamento que essa pessoa vai receber lá nesse outro serviço. Para que ela me faça, esse outro profissional, a contra-referência. E para que eu possa articular todas as ações de forma coletiva por aqui. O terceiro ponto de recomendação para construirmos o PTS é a divisão de responsabilidades, essa ideia de um processo colaborativo, entendendo a rede de atenção à saúde de forma interconectada, de forma que todos façam parte, bem como, aliás, que todos os profissionais, bem como todos os equipamentos, possam fazer parte das atuações, dos atendimentos, dos serviços que serão oferecidos para essa pessoa. E o quarto ponto, né, de recomendação para a construção do PTS é a avaliação e a reavaliação constante, para nós verificarmos se aquele atendimento está fluindo bem, está dando resultado, se não está, se algum ajuste precisa ser feito. Perguntas até aqui, gente? Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que isso, na prática, acontece? Funciona? No serviço público, né? Pensando aqui no serviço público. Professor, eu acho que acontece. Acontece sim. Tanto é que o SUS, o CAPS, né? Mas vou falar sobretudo do SUS, ele é um serviço prestado com excelência. Eu estou estudando também ali com o Léo a história antimanicomial e fala do papel importante das residências terapêuticas, da questão da família no não internamento compulsivo de algumas pessoas que têm um sofrimento mental. E eu acredito que aconteça assim. Porém, eu acredito também que acontece alguns retrocessos diante da caminhada, da luta, de uma qualidade de vida, né? Das pessoas que têm problema mental. E estou tentando fazer aí a ligação dessa disciplina de patologia com aquilo que a gente está vendo nesse olhar sistêmico, que eu acho que é o grande presente que a gente pode tirar dessa disciplina é ter esse olhar sistêmico, né? Como um todo. Mas eu acredito que aconteça, mas poderia acontecer de forma potencializada, né? Se tivesse políticas mais... tivéssemos recursos melhores, né? A gente vê, por exemplo, desde 2016, o desmanche que se faz em relação ao CRAS, ao SUS, né? As políticas sociais. Então, essa é a minha contribuição. Excelente, Vinícius. Excelente, concordo com você. E diga-se de passagem, o nosso Sistema Único de Saúde é um dos melhores do mundo. É um excelente sistema de saúde. Qualquer pessoa, de qualquer nível social, de qualquer condição financeira, em qualquer lugar do Brasil, ela pode chegar num serviço de saúde público e ser atendida.
Em muitos países não é bem assim que acontece. Em muitos países, uma consulta no serviço público, ela é paga e não é barato. Estou só abrindo esse parênteses aqui de comentário sobre o SUS, sobre o nosso Sistema Único de Saúde, que tem algumas deficiências, com certeza. Mas eu fiz essa pergunta para vocês, se isso funciona, porque de alguma forma, resguardadas as devidas proporções, esse fluxo, esse atendimento, essa visão sistêmica, essa integralidade, essa setorialidade, essa universalidade, que são princípios do SUS, elas vão depender muito do profissional que está na ponta da linha. Vão depender muito de quem está ali na recepção. Vão depender muito do psicólogo e da psicóloga que vai ter o primeiro contato com esse paciente. E que simplesmente pode fazer um encaminhamento, não é comigo. Ou que simplesmente pode não dar a atenção necessária. E que talvez muitos de nós aqui tenhamos algumas experiências negativas ou e alguns outros muitas experiências positivas. Mas para que tudo isso aconteça, para que esse atendimento seja de forma integral, isso vai passar pela mão do profissional, pela minha mão quando estiver lá, pela sua mão quando estiver lá. E nós estamos aqui falando especificamente do serviço público, porque é muito mais comum nós termos contato com essa demanda. Mas no serviço privado, lá na sua clínica, você também vai ter contato com essas histórias familiares, com essas demandas. E eu não lembro qual foi a palavra que o Vinícius usou, mas talvez a maior herança, né, a maior contribuição dessa nossa disciplina é esse pensamento sistêmico que nós vamos levar para a nossa prática profissional. Bom, uma primeira questão importante para nós conversarmos um pouquinho é a dependência química, quando ela acomete um sistema familiar, quando ela entra dentro de um sistema familiar. Algumas considerações precisam ser feitas, né, para nós falarmos de dependência química. Eu espero que vocês tenham a disciplina, né, ainda, muito provavelmente terão, de psicologia e dependência química. Se alguém por aí já não teve, né, mas o terceiro eu espero muito que vocês tenham. Muito importante. Porque a dependência química hoje é e tem se constituído, né, cada dia mais como um problema de saúde pública. É muito provável que seja no serviço público, ou seja no seu consultório particular, em algum momento da sua prática profissional você tenha contato com alguma demanda envolvendo a dependência química. O ser humano, ao longo do tempo, ele descobriu o uso de substâncias que alteram o seu estado de consciência, que amenizam as suas dores, que amenizam as suas angústias, que diminuem o seu sofrimento emocional. Isso não é de hoje, não é de ontem, não é de 10 anos, isso é de milhares de anos. Alguns teóricos que escrevem sobre a dependência química chegam a falar que o consumo de substância caminha junto com a história da humanidade. Porque o homem, desde sempre, ele aprendeu a fazer uso de plantas, de cogumelos, né? Transformou essas plantas em bebidas, enfim, e foi encontrando nessas substâncias aí o alívio para muitas de suas dores. A dependência química propriamente dita é um conceito um pouco mais moderno, mas que nós precisamos ter um pouco de cuidado também. Não é o objetivo aqui do
do nosso encontro, né, da terapia familiar sistêmica. Estamos abordando a dependência química como uma problemática que pode acometer um sistema familiar. Espero que a gente estude isso de forma mais aprofundada numa melhor oportunidade. Mas é importante nós compreendermos um pouquinho que dependência química, ela passa por uma classificação estabelecida lá no CID, na Classificação Internacional de Doenças, e também no DSM, o Manual Estatístico de Transtornos Mentais. E tanto o CID como o DSM, eles apresentam critérios diagnósticos para que nós, profissionais de saúde, possamos afirmar se uma pessoa sofre com a dependência química ou não. Aqui tem um textão que eu tentei fazer colorido, mas enfim, o texto está aqui buscando uma definição para a dependência química, é um texto lá do CID, está no nosso livro didático também, e ele aponta nessas partes coloridas aí alguns critérios que você encontra lá no CID para chegar ao diagnóstico de dependência química. O primeiro texto nos mostra que dependência química é um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após o repetido consumo de uma determinada substância psicoativa. Esse texto, bem como os critérios diagnósticos, vão nos apontar para um forte desejo de consumir a substância, para uma dificuldade em controlar o consumo, para uma utilização persistente, mesmo diante da ciência das consequências negativas, para uma priorização do uso em detrimento de outras atividades, aumento da tolerância e a presença da abstinência. Quando eu tenho esses critérios, eu posso começar a compreender ou falar de um diagnóstico de dependência química. Antes do preenchimento desses critérios, eu, profissional de saúde, eu vou estar atento ao uso nocivo ou abusivo e posterior, numa escala, à dependência química. Eu posso ter dentro de um sistema familiar pessoas que fazem uso de bebida alcoólica ou de algum outro tipo de droga. Uso esporádico, uso não frequente, fazem uso. E esse uso ele não acarreta maiores prejuízos para essa pessoa ou para esse sistema. Quando que nós começamos a entender que esse uso deixa de ser um uso para ser um abuso ou um uso nocivo, como o CID explica? Quanto esse consumo de substância psicoativa, ele está relacionado a prejuízos de ordem social, psíquica. Por exemplo, a pessoa sai toda sexta-feira, bebe bastante, sai dirigindo aí o seu carro, correndo o risco de se envolver em acidentes, chega muito tarde em casa, discute com a esposa, com os filhos, talvez aí se envolve em alguma situação de violência. Então esse uso, que era uso, começou a ser um abuso, um uso nocivo. Quando esse uso nocivo, esse abuso passa a ser entendido como uma dependência química? Quando eu tenho a presença desses critérios diagnósticos que estão aqui. A dependência química é uma questão importante para nós conversarmos aqui na terapia familiar sistêmica, porque ela está presente em muitos sistemas familiares. Nós temos a constatação do início cada vez mais precoce do uso de substâncias psicoativas por adolescentes. Adolescentes que iniciam o consumo de tabaco mais cedo, de cocaína, de maconha, de álcool. E vocês talvez lembrem que esse consumo abusivo
desse adolescente pode ser entendido como um problema. E esse problema, ele começa a ser protagonista dentro desse sistema familiar. Esse problema, ele começa a criar uma dimensão e gerar outros problemas. Por exemplo, conflito entre pai e filho, conflito entre pai e mãe, por conta daquele problema inicial ali do consumo abusivo de substância. Professor, Sim, eu queria fazer uma contribuição que eu acho que, assim, é um tema um pouco polêmico. Acredito que muita gente, né, vai concordar, discordar, mas não sei se você está chegando a acompanhar essas questões em relação aos usos dos psicotrópicos, em que eles estão, assim, né, tá tendo uma luta muito grande com a redução, né, desses usos de psicotrópicos em adolescentes, porque até ontem mesmo foi ofertada uma live, né, feita pela Fiocruz, um seminário que eles fizeram referente a essa epidemia, né, que eles estão chamando sobre os usos de psicotrópicos. E aí teve até acho que ela é conselheira, não, ela é diretora do Conselho Federal de Psicologia. Ela foi participar dessa palestra e assim, está tendo muitos diagnósticos fechados em adolescentes, principalmente durante essa pandemia, referente a questões assim, né, diagnósticos já feitos por psiquiatras, em que eles estão introduzindo já o uso de psicotrópicos na adolescência, e os danos que isso está causando, né, nessa questão, nessa fase, porque é uma fase bastante já conturbada, né, e que, ao invés de colaborar, não está sendo tão benéfico, né, a utilização, e como que isso aumentou, a demanda sobre o uso de psicotrópicos aumentou, e acaba sendo também uma forma de, que querendo ou não, é um tipo de droga, né, que se não é utilizado, não é colocado como como eu posso dizer, não é introduzido da maneira correta, pode acarretar em diversos problemas, né, mas eles estão alertando muito sobre o uso desenfreado pelos psiquiatras. Inclusive, até tem um livro que está sendo muito comentado, né? Não sei se você chegou a ouvir falar sobre a anatomia de uma epidemia, em que fala realmente sobre o uso desses psicotrópicos, em que está sendo, assim, de uma forma desenfreada, e até mesmo chegaram a citar, muita gente, né, utiliza, por exemplo, a maconha como um argumento, né, de que ela alivia a ansiedade, todas essas questões, e eles estão pedindo, né, esse alerta, porque com base nesses argumentos não é bem assim que está acontecendo. E assim, achei interessante, né, porque você foi falando, eu fui lembrando dessa live que eu assisti ontem, e acho que fica aí, né, como dica para o pessoal buscar se informar mais sobre essa questão também. quem foi? Você que está falando, Natasha? Isso. Ótimo. Não, excelente sua contribuição. Muito pertinente. Há muitas discussões e já de algum tempo da prescrição, muitas vezes indiscriminada por parte de médicos de psicotrópicos. E em nossa sociedade não é muito difícil, né, de nós conseguirmos aí a prescrição de algum tipo de psicotrópico. Lembrando, por exemplo, que os benzodiazepínicos, entre eles lá o diazepam, clonazepam e toda essa família aí, eles causam dependência, assim como outras drogas ilícitas. Então essa discussão ela é importante. Nós, profissionais de saúde, precisamos participar, precisamos nos envolver e compreender que estas questões estão relacionadas e vão influenciar o sistema familiar. E muitas vezes a própria família, a sociedade na qual nós estamos inseridos. Os grupos de amigos, eles vão contribuir para a dependência química de adolescentes e de adultos e de crianças.
de várias formas, né? De várias formas. Posso pensar numa família que tem lá a sua farmacinha em cima do armário com 350 tipos de medicamento para todos os tipos de dores, e quando a menina de 13 anos chega triste em casa, porque está com dor de cabeça, e na verdade a dor de cabeça é porque ela teve uma discussão com o namorado, com o colega, uma discussão na escola, a mãe dá lá 35 gotas de Novalgina, de pirona, sei lá. Eu posso pensar também naquela criança de 8 anos que está vivendo contextos de ansiedade e que a própria família dá lá um chocolatinho, sabe? Para que essa criança coma. Não, não fica assim não, come um chocolate. Não, come um doce. Não, come alguma coisa. Posso pensar também naquela criança que está aí, que brigou na escola lá de 5 anos e chega em casa triste, que chora e vai para o quarto, e a mãe e o pai dão um celular e coloca lá no YouTube e deixa a criança lá com o dedinho olhando um monte de vídeo. Essa é uma ideia de uma cultura aditiva. Percebem que a própria família ensina de alguma forma que uma substância ou um objeto externo pode ser útil para o alívio das minhas dores emocionais? Eu estou ensinando isso para minha criança de 5 anos, para minha criança de 8, para minha criança de 13, para o adolescente de 13. De alguma forma, há uma contribuição dentro desse sistema familiar para o desenvolvimento ou para a presença da dependência química, entre muitos outros fatores, né? Como a Natasha mencionou aí. Então é importante nós participarmos dessas discussões, sim, nos envolvermos, compreendermos aí todas essas questões envolvidas quando diante de uma demanda que parece ser única, que parece ser isolada, mas há um padrão relacional, há uma interconexão dentro desse sistema familiar, para aquela demanda que parece ser única diante de mim. Muitas vezes esse consumo de substâncias lícitas ou mesmo ilícitas, ele começa dentro do ambiente familiar. Né? Tá lá, festa de aniversário de 5 anos do filho. Tem mais bebida alcoólica do que refrigerante. Tem mais cerveja do que bombom, do que brigadeiro. E vejam, viu, senhoras psicólogas e senhores psicólogos, não estou falando aqui bem ou mal da bebida alcoólica, da droga. Não é, a ideia não é essa. A ideia é que nós pensarmos no sistema familiar, em padrões de relação que são estabelecidos dentro desse sistema e de cada sistema familiar. Não há como, né? E a autora nos deixa muito claro isso, e é importante que a gente veja isso. Não há como nós afirmarmos que um determinado modelo de família vai contribuir com certeza para o desenvolvimento da dependência química. Nós não temos parâmetros para esse tipo de afirmação. Mas nós temos condições de compreender os padrões de relação estabelecidos dentro desse sistema familiar. E a pergunta que a autora nos deixa, né? Há alguma tendência à dependência que esteja ligada ao papel da família e qualidade da vida familiar? Há alguma tendência à dependência que esteja ligada ao papel da família e à qualidade da vida familiar? Ausência de regras, comunicação paradoxal, uso de substâncias psicoativas por familiares, falta de monitoramentos dos filhos, baixas demonstrações de afeto. Alguns pontos aqui para nós pensarmos, tá, no sistema familiar. Alguns pontos para nós entendermos quais são as relações e como as relações são desenvolvidas e estabelecidas dentro desse sistema familiar.
A ausência de regras eu posso começar a compreender aqui a partir de vários pontos. Mas vamos pensar aqui em crianças na segunda infância, de 2 a 6 anos de idade, quando o seu pensamento é egocêntrico, quando ela começa a desenvolver a noção de si mesma. São aquelas crianças que são egoístas, que querem fazer as coisas do jeitinho delas, que faz parte da segunda infância. Mas é um momento importante para que pais comecem a demonstrar a importância das regras, dos limites para essa criança na segunda infância. O Piaget vai falar de crianças, de um momento de heteronomia, de que as regras e as normas precisam ser colocadas de fora, ou por outras pessoas. Mas diferente disso, nós encontramos alguns sistemas familiares em que crianças de 5, 6 anos são verdadeiros reizinhos e rainhazinhas dentro de casa, que mandam e desmandam nos pais, que não querem frustrá-los, que não querem decepcioná-los, que vão dar um celular lá de 5 mil reais para uma criança de 6 anos, porque tadinha, os coleguinhas na escola têm. Estou dando alguns exemplos, tá, gente, para nós pensarmos aqui, né, no sistema familiar, sem nenhum tipo de juízo de valor, tá? Peço que vocês assim me entendam, por gentileza. Mas há uma ausência de regras. Essas crianças vão sair da segunda infância, vão para a terceira infância, e da terceira infância vão lá para a adolescência, que diferente do que a nossa sociedade coloca, fazem uma construção histórico-social do adolescente como o chamado, e eu nem gosto desse termo, aborrecente, que não é bem isso, claro que não, mas é uma construção histórico-social. É uma pessoa que está numa fase de transição da infância para a fase adulta, que está buscando aí uma clareza da sua identidade, é uma pessoa que eu passei por esse momento, que você passou ou está passando, sei lá, mas que por conta de um padrão de relação dentro do seu sistema familiar não aprendeu a lidar com regras, com limites, né? Lá na segunda infância teve tudo o que quis, e agora? Como que eu faço? Os pais não quiseram frustrar, os pais não quiseram dizer não. Mas a vida vai frustrar, a vida vai dizer não. Comunicação paradoxal. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Em um momento eu falo A, daqui 5 minutos eu falo B. Não há uma clareza na comunicação dentro desse sistema familiar. Eu acabo de fazer a minha refeição, eu acendo um cigarro na mesa da cozinha. Né? Como eu mencionei, vou fazer uma festa infantil, tem mais bebida alcoólica do que brigadeiro. As crianças vão para o baile funk, vão para festa. Crianças, viu? Até 12 anos, vão para festas aí, noturnas, e não há um monitoramento. Ou se há, muitas vezes é opressivo. Demonstrações de afeto deixaram de existir nesse sistema familiar do qual nós estamos aqui conversando. Porque muitos sistemas familiares trocaram demonstrações de afeto um pelo outro para estar com o celular na mão, por exemplo. Pais que estão super compromissados, atarefados, respondendo e-mails e mensagens, e mães que estão aí aflitas, ansiosas, com celulares nas mãos, preocupadas lá com curtidas no Instagram, no Facebook. E não há demonstração de afeto entre esses integrantes. São fatores que podem facilitar. Não estamos falando como causa e efeito, mas são fatores que podem facilitar o surgimento da dependência química dentro desse sistema familiar. E é importante nós lembrarmos, falamos sobre isso lá na aula passada, e eu já mencionei hoje de novo, que em volta desse problema, do surgimento dessa dependência química, enquanto problema, esse problema ele vai sendo criando corpo, crescendo dentro desse sistema familiar, e se eu tinha
alguns problemas envolvidos, né? Agora mais a dependência química, talvez eu comece a ter em volta desse problema outras pessoas envolvidas com esse problema e sendo atraídas por esse problema e conflitos acontecendo e sendo gerados por conta desse problema, e violência e discussões e agressões, enfim. E esse problema passa a ser o foco, o centro, e tudo gira em torno desse problema neste sistema familiar. Claro, né, que precisamos mencionar, e a autora menciona e deixa isso muito claro para nós aqui, pensarmos que a terapia familiar isoladamente, ela não é suficiente para tratar a dependência química. Nós pensamos aqui no projeto terapêutico singular, lembram? No atendimento multidisciplinar, no atendimento intersetorial, no atendimento integrado, numa clínica ampliada que ultrapassa aí a concepção da queixa que me é apresentada e compreende esse indivíduo pertencendo a um sistema e todos os aspectos biopsicossociais envolvidos nessa demanda que está sendo apresentada, a necessidade de que aconteça o atendimento dos integrantes, a participação do psiquiatra, a participação do assistente social e de outros profissionais que possam compor essa rede de apoio e de serviço de saúde. Importante nós pensarmos sobre isso, viu? Muito importante. Mas muitas vezes, né, nós psicólogos e psicólogas estamos tão focados na doença, no diagnóstico, que a mãe lá, a senhora, né, uma senhora, sei lá, de 55 anos, chega para nós e relata sintomas depressivos. E nós, bons profissionais que somos, vamos propor uma psicoterapia para tratar esses sintomas depressivos. E a senhora inicia, né, a psicoterapia com nós, psicólogos e psicólogas. E nós nos propomos a tratar a depressão. Mas quanta coisa pode estar por trás dessa depressão? E que precisa ser entendido, né? Família e transtornos mentais também é uma outra questão importante de nós pensarmos, né? Transtornos mais graves, como a esquizofrenia, transtornos como a ansiedade, a depressão, dentro desse sistema familiar, e as repercussões sistêmicas que esses transtornos podem acarretar para todos os integrantes desse sistema. Importante nós considerarmos isso diante da demanda, diante da queixa que nos chega. E muito mais importante do que nós discutirmos se aquele sistema familiar, se a família é a causa ou não de algum transtorno, é nós refletirmos dentro do possível com todo esse grupo familiar, com todas essas pessoas, sobre qual é o entendimento daquele problema, daquela pessoa que está em sofrimento psíquico, quais são os significados, quais são os padrões de relação, quais são os problemas que estão sendo decorrentes daquele transtorno dentro daquele sistema familiar. E vejam, uma família com uma pessoa com esquizofrenia, dependendo de qual é o funcionamento desse sistema familiar, isso pode ser um estressor considerável. E importante para que nós levemos em consideração quando estamos fazendo a avaliação desse sistema familiar.
Famílias em contexto de vulnerabilidade e conflitos com a lei. E talvez você tenha contato, né, com famílias em contexto de vulnerabilidade e conflitos com a lei, na sua clínica particular, talvez, mais dificilmente, né, mas talvez na sua clínica particular, talvez numa ONG em que você vá trabalhar, muito provavelmente certo que no serviço público você terá contato com essas famílias. Grupos sociais de baixa renda, as pessoas, e principalmente os jovens, já saem em desvantagens, não só pelas questões de transgeracionalidade, mas também pelas marcas de sofrimento, pela exclusão social. Os conflitos desse sistema familiar talvez seja o menos importante, no sentido de que são grupos, são sistemas familiares que sofrem com preconceito, com a falta de oportunidades, violências intra e extrafamiliares, uma narrativa de exclusão, uma narrativa de marginalização da própria sociedade sobre essas famílias. E que nós, profissionais de saúde mental, psicólogos e psicólogas, teremos contato. E como que nós vamos entender esse sistema familiar? Como a sociedade entende? Ou nós vamos ir além? A nossa compreensão, ela está ampliada. O nosso olhar está isento de preconceitos, de julgamentos. Sabe, quando eu olho para um menor infrator nos noticiários que acontecem todos os dias, claro que nós temos alguns posicionamentos, né? Mas é tão importante que, como profissional de saúde mental, a gente olhe além do crime, do ato infracional em si. Porque a sociedade já faz a sua parte de julgar, de condenar, de querer punir. Eu não estou aqui, mais uma vez, fazendo nenhum tipo de juízo de valor, mas convidando você para refletir além daquilo que nos está sendo exposto. O menor infrator que comete um ato infracional, que rouba, que às vezes mata. Puxa, será que antes de ele ser um infrator, será que antes ele já não foi vítima? Eu não estou aqui defendendo, por favor, me entendam, tá bom? Não estou aqui entrando em mérito do ato em si. Mas eu estou convidando você para entender, ou, sei lá, refletir junto comigo aqui, questões que estão além daquele ato. Será que ele já não foi vítima de um organismo muito maior, que é o Estado, que é a sociedade, que já privou essas famílias, já as colocou numa situação de vulnerabilidade? E o Estado, representado por todos os seus organismos, já violentou, já excluiu esses jovens? A escola já olhou para aquele menininho preto, de chinelo, com a roupinha rasgada, e já falou: esse moleque aí, filho de marginal, marginal será. E a própria escola, o próprio sistema educacional já excluiu essa criança? Será que a escola tinha lá a refeição, a merenda?
Será que ele tinha saneamento básico lá no seu bairro? Será que ele tinha condições de moradia adequada? Mas é muito comum nós olharmos só para o ato, né, em si, o ato infracional. Errou, tem que ser punido. Aí tem a ideia das medidas socioeducativas, que visam responsabilizar o adolescente por essas infrações praticadas. E quando você olha para essas medidas socioeducativas, a ideia sim é propor aí, promover um desenvolvimento, né, uma educação, mas as instituições, mais uma vez, que representam o Estado, será que promovem? Será que o sistema penitenciário da nossa sociedade promove essa ressocialização, essa educação, esse desenvolvimento? Será que as fundações casas promovem? E percebam a narrativa dominante sobre a vida desses jovens dentro do seu sistema familiar, que tem pais que já foram violentados, privados de direitos, e que mais uma vez recebem da sociedade uma narrativa dominante de exclusão, de violência, e que mais uma vez recebe do Estado uma narrativa de segregação, de violência, de exclusão. Então, senhoras psicólogas e senhores psicólogos, muito importante nós pensarmos com muita calma, com muita atenção, com muito cuidado a tudo isso. A gente poderia até entrar aqui numa seara da psicologia social, né? O pensamento da nossa sociedade brasileira. O posicionamento de uma sociedade que entende entende como entende, né? Que expõe as suas ideias como expõe. Que acham que a violência é natural, que a segregação, que a opressão, que a imposição deve fazer parte aí, né? Enfim. Bom, é isso aí. Vamos pensar em todas essas questões quando diante de nós estiver uma pessoa, um casal, um adolescente, uma criança, que representam um sistema familiar. Está aqui a nossa referência, que é da César, né? E do Costa, que é a Cláudia César e o Juarez Costa. É o nosso livro didático, que eu sempre comento, está muito bom o conteúdo. E os casos lá compartilhados por eles também estão muito bons. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma consideração, algum comentário? Fiquem à vontade, por gentileza. Não? Então, tudo bem, não havendo nenhuma manifestação. Muito obrigado. Desejo a vocês uma excelente noite, um ótimo final de semana. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui para a gente ver aquela nossa amiga que falou das equipes, né? Professor, Sim. é a Natasha de novo. Oi, Natasha. Eu queria saber se você, com certeza, já deve ter ouvido falar sobre a constelação familiar. A constelação familiar é sistêmica. Aham. Ela anda em conjunto com a terapia familiar sistêmica? Ou é